Deus tem falado muito forte desde outubro que 2020 é o ano de unção e bênção dobradas. Diga, 2020 é o ano de unção e bênção dobradas. Então, os seus pastores têm te preparado para esse novo ano. Desde o primeiro domingo de dezembro, eu iniciei essa série de mensagens, O Tempo é Agora, pregando para você sobre princípios. Tem como alcançar as promessas sem viver princípios, quebrando princípios? Sim ou não? Não tem. O exemplo mais fácil de entender sobre isso é sobre o povo de Israel. Os estudiosos falam de 2 milhões de pessoas que saem do Egito para a terra prometida. Daqueles que saem, somente Josué e Caleb entram na terra, mas a promessa foram para todos, sim ou não? Porque todos não entraram, toda uma geração morre no deserto, só Josué e Caleb que adentram a terra prometida, porque quebraram princípios. Então, essa questão, eu tenho te ensinado isso, não entra nessa bobagem não, por favor, erga suas mãos, receba a sua vitória. Cara, isso não funciona. Eu sei que existe um poder na palavra profética, amém? Não estou desfazendo isso, mas o cara está adulterando, o cara é um prostituto, a vida toda desconcertada, receba a tua vitória. Não é assim que funciona. Viva os princípios e você vai viver a vitória, vai receber a sua vitória. Quando estão me entendendo? Então foi sobre isso que nós aprendemos na primeira série de mensagens. Aí veio a pastora e pregou sobre sonhos, você ter projetos, sonhos, você viver os sonhos de Deus. Na terceira ministração eu preguei sobre administração financeira, você fazer planejamento financeiro. Sim, aqui na sua igreja você aprende sobre planejar a sua vida financeira, porque Deus vai te prosperar, Deus vai te dar dinheiro, amém? Mas você quer que adianta você ganhar 20 mil e gastar 25? Então você aprendeu comigo aqui sobre planejamento para você ter uma vida de sucesso em 2020. Domingo passado eu preguei sobre tributos, te mostrando em Provérbios de número 8, que Deus fala que Ele enriquece aqueles que o amam. Deus faz o quê? E aí eu perguntei para vocês, qual é a maior prova de amor que o esposo, o marido dá para a esposa? Qual é? Fidelidade. Então, quando você é fiel nos tributos, você está mostrando a Deus que o ama. Se você o ama, Ele vai te enriquecer. Amém? Então, hoje eu quero encerrar essa série de mensagens pregando para você o segredo dos segredos. É isso mesmo, meu filho Alberto. Hoje eu vou te ensinar o segredo dos segredos, Wellington. Quem quer aprender aqui o segredo dos segredos? Eu não deixei por último porque é menos importante. Eu deixei por último porque é o mais importante. Vamos lá? Mateus capítulo 14, por gentileza. Abra na sua Bíblia, seja ela impressa, eletrônica, ou pode acompanhar no telão. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, mas ele subiu no monte para fazer o que, meus amores? 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Jesus andou sobre 26. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água. Pedro o quê, cara? Cara, que coisa fantástica. Pedro andou sobre
as águas, ou a água, como está escrito aqui, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, olha só, reparou aonde? No vento, foi na direção de Jesus, e aí reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? 32. Quando entraram no barco, o vento, diga assim, quando entraram no barco, o vento cessou. Eu quero que você pense e guarde, porque no final vai ser importante esse versículo 32. Olha só, tempestade, avistam alguém andando por sobre as águas, ficam com medo, pensando até que era fantasma. Jesus usa a calma, dizendo: sou eu. Pedro diz: se é, me prova, eu quero andar também sobre as águas. Pedro anda sobre as águas, afunda, Jesus o segura, o salva, mas aí o 32 fala que os dois voltam e entram aonde? No barco. A minha pergunta é: Pedro, ele anda sobre o mar, afunda em uma determinada distância da embarcação que ele estava. Jesus o salva, e aí depois o texto só fala que os dois entram no barco e houve bonança. Pensa comigo, ser inteligente. Como foi que eles voltaram? Fala para quem está ao outro lado, segura para o final. Estende a mão para o palco, ora pelo seu pastor. 30 segundos. Obrigado, Jesus. Quem ama Jesus? Quem crer que a Bíblia é a palavra de Deus? Então dá a melhor salva de palmas à palavra. Meus amores, o texto que nós acabamos de ler tem dois personagens principais e um grupo de coadjuvantes. Os dois principais é Jesus e Pedro, e o grupo de coadjuvantes são os demais apóstolos, os 11 apóstolos que restam. Nós estamos para iniciar uma nova década. Diante disso, eu quero, em cima desse texto que acabamos de ler, tirar lições para a sua e para a minha vida, de como nós conquistarmos os sonhos e os projetos que Deus colocou no nosso coração. Quantos têm sonhos de Deus aqui? Então eu quero tirar lições preciosas em cima desse texto, de como você vai conquistar aquilo que Deus colocou no teu coração. Deus colocou no coração dessa igreja, em 2020, entrar no sertão nordestino. Então como conquistarmos isso? Tem um sonho, tem um projeto. Agora como tirar do papel e vivenciar isso? Por quê? Eu quero te ensinar sobre isso em cima desse texto. Porque, como outrora te falei, o tema de 2020 é o ano da unção e da bênção dobrada. O ano de unção, o ano de unção e de bênção dobradas. Então vamos lá, versículo 23, veja no telão. Tendo despedido quem? A multidão, subiu sozinho a um monte para fazer o que, meus amores? Para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Os dias de Jesus, nesse determinado momento da vida dele, estavam bem corridos. Muitas atividades, algo em particular tinha mexido muito com Jesus. Entenda que ele é 100% Deus, 100% homem. Então algo havia mexido com ele. Seu primo e amigo João Batista havia sido assassinado como mártir. Além dessas coisas,
a multidão, o povo. Então por que não dizer, os seus próprios discípulos não estavam entendendo a sua missão de ir à cruz. Então esse era o momento que Jesus estava vivendo, um pouco conturbado. Mas quando eu olho para esse momento da vida de Jesus, eu aprendo algo. E o que eu aprendo aqui é importantíssimo para a realização dos teus sonhos e projetos em 2020. Mesmo passando por momentos dificílimos, mesmo muito cansado, mesmo muito ocupado, mesmo com o emocional abalado, sim ou não? Mesmo com o emocional abalado, Jesus acha tempo para orar. A Bíblia diz que ele vai a um monte sozinho. Não. Mais forte. Ele vai a um monte sozinho orar. Então, cara, às vezes eu me deparo com alguém, aqui não. Mas eu me deparo com alguém, o cara é um empresário e fala: não, pastor, é porque eu só sabe vida de empresário como é. Então, eu não tenho tempo para passar uma hora em intimidade com Deus. Eu me deparo com uma irmã: não, pastor, porque é assim, é célula, é casa, é o emprego, é a igreja, é a família, é o esposo, são os filhos. Então assim, pastor, é muita viagem, pastor, esse negócio de uma hora orando. Só uma pergunta: Jesus era ocupado? Vocês têm dúvida? Porque foi um sim. Jesus era ocupado, meus amores? Sim. Mas ele não abria mão da presença. Eu vou te dar hoje o segredo dos segredos. Diga assim: a presença. Esse é o segredo dos segredos. Permita-me a expressão, para o teu 2020 bombar. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: cara, não tem outro caminho. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, não tem outro caminho. Escuta. A oração é o combustível que vai te levar para a vitória. Diga assim: a oração é o combustível que me conduz para a vitória. Esses dias eu fui no nutrólogo, né? Engordei 16 quilos. Irmão, levei uma chamada do médico. Tá tudo desregulado dentro de mim. Vitamina D, hormônio, uma bagunça. Mas estamos organizando já a casa. E aí ele falou que uma das coisas que estava me fazendo ficar muito cansado, eu andava muito cansado, principalmente quando ia entardecendo, era a minha vitamina D, que segundo ele, o normal de um homem é entre 70 e 120, a minha está em 10. E a testosterona. E aí eu fiquei pensando nisso quando eu estava preparando para vocês essa mensagem. A oração é a tua testosterona. A oração, ela te dá vigor. A oração, ela te dá ânimo. A oração, ela te dá força para você ir executar e vivenciar o propósito, a promessa. Então por isso que além de orar, você tem que perseverar em oração. Diga: perseverar em oração. Veja Lucas 11:1 no telão. Certo dia, Jesus estava fazendo o que, meus amores? Orando em determinado... Olha, meu irmão, olha, um desocupado esse Jesus, né, irmão? Só ora quem é desocupado, né? Jesus estava o que, meus amores? Sei não. Jesus, tem o que fazer não, Jesus? Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos ao que, meus amores? Então chega um e fala assim: Jesus nos ensina, nós queremos aprender a orar como o Senhor ora. Te viu o Senhor orar, achamos tão bonito.
Nos ensina a orar. E aí eles terminam falando como João ensinava também aos seus. Versículo 2. Ele lhes disse: quando vocês forem orarem, aí ele começou a ensinar. Quando vocês forem orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. 3, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, não nos deixe cair em tentação. Só um parênteses aqui, cadê os homens? Só tem um Fernando de homem nessa igreja? Ah, Jesus Cristinho. Irmã, dá uma cutucada no marido assim, fala assim: tu é homem, rapaz. Olha para assim: seja homem. Cadê os homens? Deixa eu te dar uma dica de pai. Olha a dica do teu pai aqui espiritual. Todo dia, quando você sai de casa, você pede ao Espírito Santo para guardar teus olhos. Porque o homem, facilmente, se ele não anda em santidade, em comunhão, ele peca com os olhos. Então todo dia sai de casa, está dentro do carro, está dirigindo, está no ônibus, está no trabalho. Espírito Santo, me ajuda a andar em santidade, principalmente com os meus olhos. Amém? Por quê? Está aqui o 4, ó. E não nos deixe cair em tentação. 5, então lhes disse: suponham, ele continua ensinando sobre oração. Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães. Quantos pães? Porque um outro amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa responda: não me incomode, a porta está fechada, os meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. 8, eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, e por causa do que, meus amores? Não, mais forte, por causa do quê? Diga: Jesus é meu melhor amigo. Fala para quem está ao teu lado: ele é teu amigo. E o texto fala que por causa do quê? Está fraco, por causa do quê? Jesus. Vamos lá. Deixa eu ver. Ai, Jesus. Maurício, fica de pé, por favor. Eles são motivados assim, irmãos, aqui na igreja. Vocês são motivados assim. Maurício falou que quando acabar, não tem problema algum. Ele vai pagar um sirigado amor de camarão no coco bambu. Então assim, fala com força aí que a janta está garantida, né? Senta aí, Maurício, por favor, é forte. Então, escuta bem, volta para cá. Por causa do que, irmãos? Falei que vocês são movidos à janta? Por causa da importunação. Se levantará e lhe dará alguma coisa. Um pão. Dará o que, meus amores? Fala para quem está ao teu lado: ele está nos dando o segredo dos segredos. E lhe dará tudo o que precisar. 9, por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Uau. Esse Jesus é demais. Meus amores, os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, assim como João ensinava os seus discípulos a orar, e nos ensina também. E aí ele começa a ensinar, e eu quero me deter em um ensinamento. Ele dá vários ensinamentos aqui, como você e eu orarmos, mas eu quero me deter em um. Versículo 8, Jesus disse: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo. Agora observe a parte final do versículo 8. Por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Diga: por causa da importunação, ele me dá tudo que eu preciso. Meus amores, escute o que eu vou te falar. A vida cristã é uma vida maravilhosa, mas também ela tem desafios, sim ou não?
Sim. Todavia, eu estou te dando o segredo de como você superar esses desafios, de como você vencer obstáculos, de como você tornar até essa vida mais fácil. Qual o segredo? Uma vida de oração, uma vida na presença. Sabe por que eu estou pregando sobre a oração dessa forma? Porque eu entendo que o ser humano, ele muitas vezes começa algo diante dos benefícios que esse algo vai lhe dar, vai lhe trazer. Então eu quero te mostrar aqui os benefícios de você ter uma vida na presença. Então a Bíblia está dizendo que quando você ora e persevera, você ora e faz o quê? Persevera em oração, Deus vai te dar o quê? Não, melhora. Uma alma se salvou. Vai dar o quê? Tudo o que você precisar. Fala para quem está ao teu lado, diga assim: não ore uma vez e pare. Não ore há 2 semanas e pare. Diga: persevere na oração. Levante suas mãos aos céus, diga assim: quando eu persevero em oração, Deus me dá tudo o que eu preciso. Mais uma vez, quando eu persevero em oração, Deus me dá tudo o que eu preciso. Quando você faz o que, meus amores? Persevera. O que é perseverar em oração? É você ficar orando até Deus mandar a resposta. Ficar orando até o quê? Vamos lá, você pergunta algo para mim e eu fico em silêncio. Isso é uma resposta? Não. Então, o fato de Deus estar em silêncio não significa que você tem que parar de orar. O falta de conhecimento bíblico muitas vezes nos leva a tomar uma atitude errada. Ai não, Deus está calado. Então, porque não é a vontade dele. Uma resposta é sim, não, ou ainda não é o tempo. A resposta para mim é isso. Vocês estão me entendendo? Então você fica orando até receber o quê? Não, melhor, até receber o quê, meus amores? Uma resposta. Não para de orar. Ah, pastor, eu estou orando há 6 meses. Ora um ano, cara. Existe um exemplo clássico que todos conhecem. Qualquer cristão conhece. O profeta Daniel. Quantos dias ele orou? 21 dias por uma situação. E eu entendo, não precisa ser teólogo para compreender. Se precisasse de 30 dias ele orava, porque ele ia orar até a resposta vir. Ao teu lado, quando eu persevero em oração, Deus me dá tudo o que eu preciso. Agora, rápido, para ensinar um novo convertido que está comigo aqui. Onde orar? Mateus 6,6. Mas você, quando orar, vá para onde? Seu quarto, e faça o quê? Feche a porta. Então, aonde eu tenho que orar? Pastor, quer dizer que Deus só recebe minha oração no quarto de porta trancada? Não. O que Deus está nos ensinando aqui é que você tem que procurar um local que você possa ter liberdade e privacidade. Tem o quê, meus amores? Irmão, se você só tem liberdade e privacidade trancado dentro do banheiro da empresa, faz lá o teu local, faz lá o teu monte, faz de lá o teu altar. Por que pastor falou isso? Porque tem irmão aqui que já me procurou há tempos atrás. Pastor, na minha casa não dá para orar. É complicado, pastor. E aí eu falei para ele: cara, um dia é um canto que tu fica sossegado. Ele disse: pastor, no banheiro da empresa. Eu disse: pois é lá. Vai para lá, bota o fone no ouvido, bota aquelas canções que te leva para o céu. Meu irmão, baixa a tampa do vaso e dá lugar. Cara, na hora do almoço, em vez de almoçar em 1 hora, almoça em 10 minutos e vai ficar o resto com o papai. E depois ele me volta com 15 dias com um sorriso no rosto. O que é que você acha que aconteceu? Deu certo. Deu certo. Quem está me entendendo, diga: eu estou, pastor. Então, onde orar? B, quanto tempo devo orar por dia? Olha só, Mateus 26:40. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos. Encontrou quem? Alguém sabe quem eram esses caras? Quem? Encontrou esses 3 irmãos dormindo. A gente vai rir, mas de repente a gente ia fazer a mesma coisa, né? Quem não dormiu na vigília aqui? Pelo menos não deu aquela pescada. Então disse para quem? Não, melhor, disse para quem?
Só um parênteses, sabe o que é que eu entendo aqui? Era Pedro, Tiago e ele encontra os três dormindo. E ele fala com quem? Significa que Tiago e João continuam dormindo. E aí ele fala para Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo? Nem melhora. Jesus ele pergunta para Pedro: será que vocês não podem orar no mínimo, pelo menos 1 hora? Então pergunta para quem está ao teu lado: quanto tempo Deus espera que oremos por dia? Dá a resposta para ele. Diga: no mínimo. Quanto? Diga assim: 1 hora do meu dia para ele. Melhora: 1 hora na presença. Diga: 1 hora de chapação. Diga: 1 hora cheirando cheiroso. Final do versículo 23. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Jesus ele fica orando no monte, e os discípulos decidem ir sem ele rumo ao objetivo. Diga assim: os discípulos tinham um objetivo. E aí esses caras vão para o objetivo deles sem Jesus. Jesus fica orando e eles vão sem Cristo. Vamos lá, lições para 2020. Isso nos fala de acharmos que damos conta de realizar nossas metas, de alcançarmos nossos objetivos, de realizarmos nossos projetos sem a presença. Isso nos fala de alcançarmos nossos projetos pela nossa própria capacidade. Afinal, eu estudei para isso. Afinal, eu guardei dinheiro para comprar esse carro. E aí começamos a remar rumo aos nossos sonhos e projetos. Mas o que eu observo é que nessa ida aos sonhos, nessa busca pelos sonhos, em um determinado momento a tempestade veio. E aí é quando os problemas surgem, ou quando os primeiros problemas surgem, nós percebemos algo. Diga: o que, pastor? Que não tem como conseguir sem Jesus. O cara está aqui me ouvindo hoje, e estava na presença, e aí vazou, achando que ia conseguir ter sucesso lá fora da presença. Fala para quem está ao teu lado: Deus está falando. Hoje tem gente que vai voltar para se reconciliar. Então, muitas vezes, achamos que o fato de termos algum tipo de talento, de conhecimento, podemos ir sem Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: não vá para nenhum lugar que Jesus não vá contigo. Não, cadê os empresários autônomos, profissionais liberais? Não comece nada, não feche um negócio, não assine nada, não entre em sociedade alguma, se Jesus não assinar, não entrar, não for com você. Pode ser, aos teus olhos, o negócio mais lucrativo do ano. Se Jesus não falou, é não, pula fora, sai fora, para de andar pela razão, por isso que você fica tomando tombo na vida. Nós podemos comparar essa cena às nossas vidas, sim ou não? Quantos têm alvos aqui? Quantos têm sonhos? Projetos? São palavras sinônimas. Nós queremos tanto alcançar a concretização desses projetos, que a princípio nós pensávamos que sozinhos daríamos conta de alcançá-los. Por que a gente pensa isso? Vem comigo. Por que a gente pensa isso?
Porque, afinal, nós conhecemos a rota. Porque, afinal, nós entendemos dos ventos. Porque conhecemos as marés. Afinal, eu sei remar. Só que aí o tempo passa e a tempestade... Esse lado aqui. O tempo passa e a tempestade... chega. O tempo passa e a tempestade vem. O tempo passa e a noite escura vem. O tempo passa e os problemas se multiplicam. O tempo passa e muitas forças contrárias querem nos parar. Igreja, meus amores, no meio do mar revolto, os discípulos, os apóstolos, perderam o controle da embarcação. No meio do mar revolto, acabou o sonho. Não tinha mais como chegar lá. Porém, o texto diz que na quarta vigília da noite, Jesus vai andando por sobre o mar ao encontro deles. Quarta vigília da noite é 3 horas da madrugada. Veja só o versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, fazendo o que, meus amores? Como? Andando sobre o mar. Diga assim: Jesus nunca me abandona, mesmo quando eu tomo decisões sem consultá-lo. Ele é lindo demais, né? É ou não é, irmão? Ele é misericordioso, ele é amoroso. Sabe aquela canção? O cara sou eu? Não, o cara é ele. Ele é o cara. Então, os indivíduos, os apóstolos, vão e deixam ele. Mas Jesus vai atrás dos caras. Agora, perceba algo, que já é madrugada. Vem comigo, entra na história. Já é madrugada. Se os discípulos saíram, ainda havia sol, e agora são 3 da manhã, o que é que eu entendo? Eu entendo que já faz um tempo que eles estão sofrendo. Eu entendo que já faz um tempo que eles estão tentando sair daquela situação adversa, difícil, tempestuosa. Escute. Só que aí se esgotaram as forças. O que aconteceu? Sabe o que acontece? Sabe o que eu aprendo aqui? Se esgotam os recursos. Fica comigo, não dorme. Se esgotam os recursos. A nossa autoconfiança ficamos com baixa autoestima. Então, aqui vem um grande ensinamento. Qual o grande ensinamento? Que quando chega nesse momento, em que se esgotaram os recursos, as possibilidades, até a autoconfiança acabou, o grande ensinamento que Deus nos dá nesse momento, é que essa é a hora em que nós temos que confiar só nele. Nós somos desafiados. Nós somos o quê? Desafiados a crer somente nele. Até porque acabou o recurso. Até porque os amigos se foram. Você que chegou nessa noite, nessa nossa última reunião de domingo, e chegou aqui sem forças, desacreditado, perdido no mar da vida. Eu quero dizer para você que Jesus, nessa noite, está vindo ao teu encontro. Você remou, tentou de todo jeito e do seu jeito. Eu preciso te falar. Por isso você está cansado. Permita-me a expressão, por isso que está com vontade de chutar o pau da barraca. Por quê? Porque você tomou a decisão sem consultar ele. Você foi sem ele ir.
Escute, aprenda. Se os apóstolos ficam no monte orando, eles tinham passado pela tempestade? Olha para quem está ao lado e diga assim: tem coisas que acontecem de ruim na sua vida porque você procurou. Tem nada a ver com demônio, tem nada a ver com Jesus. Porque o Satanás se levantou. Eu não sei você, na minha vida está debaixo dos meus pés. Satanás se levantou. Quem está entendendo? Que a gente sofre na vida é consequência e legalidade que a gente dá. Consequência o quê, amores? Então, pessoas chegaram aqui sem força, desanimadas, perdidas no mar da vida. Mas nessa noite, é a noite que Jesus está vindo ao teu encontro. Então, erga suas mãos, você que chegou cansado, você que chegou sobrecarregado, você que chegou sem esperança, desacreditado, cheio de dúvidas, com medo. Erga suas mãos aos céus, erga de uma forma que você fique à vontade, que não canse as suas mãos, os seus braços. Feche seus olhinhos e por um minuto fale com Deus. Por um minuto fale com Ele. O que é que está te preocupando? O que é que está sugando a tua energia? O que é que está te fazendo ficar cansado? O que é que está te fazendo ficar desanimado? O que é que está te fazendo ficar triste? Fale para Ele, desabafa, vai, abre o bocão, fala para Ele. Diga amém. Olha para o seu pastor e continue orando comigo uma oração que você vai repetir. Diga assim: Deus, perdão, nunca mais eu dou um passo sem antes te perguntar se eu devo dar. Aprendi a lição. Estou sofrendo, estou cansado, estou passando por problemas, porque fui a um lugar, fiz uma coisa, tomei uma atitude sem antes te consultar. Diga, abri mão da presença. Porque eu pedi para você curvar a cabeça, erguer suas mãos em uma posição à vontade, confortável e orar. Para que você entenda que é nele que está a tua vitória. É nele que está a tua esperança. Você compreenda isso. Cara, não é teu dinheiro, não é a tua faculdade, teu MBA. Compreende isso, pelo amor de Deus. Essas coisas são importantes, sim ou não? Em determinado momento dessa série eu te falei que o talento é dado a quem tem capacidade, sim ou não? Está nos evangelhos. Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, de acordo com a sua capacitação. Deus dá talento, ou seja, talento é uma medida de dinheiro, para quem se capacita. Eu preguei sobre isso, eu não estou anulando isso. Eu estou dizendo para você que existe algo além, algo maior. Como eu falei no início, eu estou te dando o segredo dos segredos. Para de achar que é o coach que vai te levar a viver os sonhos, que o curso de inglês que vai te levar para os Estados Unidos. Não, cara, essas coisas facilitam. Agora quem abre a porta é Ele. Pelo amor de Deus, sai do humanismo, cara. No versículo 25, a Bíblia nos descreve que Cristo vinha andando sobre o mar. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que Jesus vem pisando sobre aquilo que os discípulos temiam.
E naquele momento o que os discípulos estavam temendo era a tempestade. Levante suas mãos mais uma vez e receba. Jesus hoje está vindo ao teu encontro. E Ele não está vindo de qualquer forma. Ele está vindo pisando sobre aquilo que te trazia temor, medo e receio. Nessa noite, Ele está vindo pisando em toda dificuldade e tempestade que se levantou contra a tua vida. Hoje Ele está vindo ao teu encontro e está desfazendo, está pisando a tempestade que se levantou contra a tua vida. Se você recebe, se manifeste de alguma forma. Levante suas mãos e diga assim: hoje Jesus está pisando naquilo que me apavorava. Versículo 28 e 29, disse Pedro: se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. O que é que Jesus disse para Pedro? Mais uma vez? Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Pedro é o mais atiradinho da turma. E fala: Senhor, se é tu, manda-me ter contigo por sobre o mar. E Jesus diz só uma coisa: vem. O que Jesus diz? Então, o que é que Pedro faz? Vai. Entenda algo. Para que você viva os teus projetos em 2020, redobre sua atenção agora. O texto diz que Jesus vai até eles, 3 da madrugada. Mas em um determinado momento, Pedro é que vai ao encontro de Jesus. Escute, Jesus já veio até você dando a vida por você. Agora você tem que fazer a sua parte. Diga assim: pastor, qual é a minha parte? Relacionamento com Ele. Você não pode ser um cristão que só assiste culto e pronto. Uma frase tem gritado dentro de mim de uns dias para cá. Eu quero reverberar esse grito. Como alguém diz que é apaixonado por Ele e não consegue passar uma hora com Ele? E aí eu me recordo quando eu namorava com a mulher mais linda do meu universo. Naquela época eu era só apaixonado, hoje eu te amo. E nós só podíamos nos encontrar aos sábados. Ela estudava muito, eu também, propósitos de vida, vocês conhecem nossa história, abandonamos tudo para sermos pastores. E a gente se encontrava no sábado, 4 horas da tarde, eu ia para a casa dela e saía 9 da noite, 5 horas. Por que eu ficava 5 horas com ela? Na casa da minha linda sogra. Por quê? Porque eu estava apaixonado. Então, cara, é simples. Como é que alguém se diz: estou apaixonado? Yeah. Né? Aquela música do Cirilo, né? Como é que alguém se diz apaixonado e o cara não consegue ficar 1 hora com ele? Pensa nisso, cara. Que tipo de geração os pastores estão formando? Eu estou botando a culpa em mim. Que tipo de geração os pastores estão formando? Um bocado de crente vampiro. O que é um crente vampiro? Suga o sangue da vítima. Nesse caso, Jesus é a vítima, irmão. Então perceba que Jesus ele vai ao encontro, mas em um determinado momento é Pedro que vem. Então fala para quem está. Isso fala de irmos em busca dele. Erga suas mãos e diga: tudo que eu mais quero é a tua presença. 1 minuto, se você quer a presença, fale, mostre para ele. Mostre para ele. 1 minuto eu te dou. Se você quer esse cara, mostre para ele, vai.
Será que esse povo quer mesmo, Jesus? Que silêncio é esse? Vou até sentar aqui, irmão. 1 minuto, você tem 1 minuto aí para mostrar para ele. Fala assim para quem está ao teu lado. Nessa noite, Jesus está mudando a minha forma de pensar e de agir. Quem quer ter sucesso em 2020? Fala para quem está ao teu lado. O sucesso está no quarto. O sucesso está na presença. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Escuta, se você não entender isso, você vai remar e vai se cansar. Sabe por que você está cansado? Você abriu mão da presença. Olha para mim. Sabe por que você está cansado? Você abriu mão da presença. Diga: Senhor, me perdoa, eu não vou mais abrir mão da presença. Diga assim: Pedro precisou sair do barco e caminhar até Jesus. Diga: sair do barco. Sabe o que é o barco? O barco é aquele último recurso terreno que nos impede de darmos um passo de fé. O barco é aquele último recurso que ainda nos leva a confiar em nós mesmos. Onde era mais seguro? No mar revolto ou no chão firme do barco? Vamos lá? Onde era mais seguro? No mar revolto ou no chão firme do barco? Por mais que tenha uma tempestade lá fora, uma tempestade lá fora, no chão firme da embarcação. Escuta. Pedro, ele sai da embarcação e ficam 11. Entra na cena de novo comigo. Tempestade, vento forte. Além de tudo isso, é noite, céu coberto. Vem alguém ali e um negócio esquisito, é um fantasma, não é? Jesus precisa acalmá-los. E aí Pedro diz: se é, me manda ir ter contigo. Pedro sai do lugar seguro, entre aspas. E naquele momento, tem mais 11 caras ouvindo aquele diálogo entre aquele que está dizendo: sou eu o mestre, e Pedro. E o que é interessante nesse contexto é que eu não vejo, e nem você vê, nenhum dos outros apóstolos dizendo assim: se Pedro for, eu vou também. Se funcionar com ele, eu estou dentro. Quando eu olho para essa situação, para essa cena, eu aprendo tanta coisa, cara. E uma das coisas que eu aprendo é que muitos de nós queremos experiências grandiosas com Jesus, mas será que nós estamos dispostos a largar a mão do barco? Cara,
Cara, isso é um pedala Robinho na minha vida. Pedro tira a luva aqui e dá na minha cara. A gente quer experiências, nós queremos um 2020, uau, fantástico, sim ou não? Agora, será que você e eu, nós estamos dispostos a abrir mão do barco, cara, do lugar seguro, do que nos traz segurança? Será que a gente está disposto a isso, cara? Jesus chega para aquele jovem rico e fala: vem tudo que tem, me segue. Será que ele está disposto a essas doideiras? O que é que ainda te segura no barco, cara? O que é que ainda te impede de você dar passos para uma presença, para experiências maiores com Cristo? – 2020 é o ano da bênção e da unção dobrada. Agora, só tem unção quem tem presença, quem anda na presença. Agora, muitas vezes, para andar na presença, para achar a presença, para estar na presença, eu tenho que sair do barco, do lugar seguro, enfrentar uma tempestade, cara. Eu tenho que te pregar isso. Eu tenho que te pregar isso. Por quê, pastor? Porque nem sempre o caminho é fácil e calmo. Vocês estão entendendo o que eu estou? Quantos querem viver o sobrenatural de Deus em 2020? Quantos querem alcançar os projetos em 2020? Mas também temos que querer pagar o preço. Anote, as maiores experiências com Deus estão reservadas para aqueles que são mais ousados na presença dele. 12 caras, só um foi. Quem teve experiência? O que foi? Você encontra o nome de mais outro aqui? Tinham 12 ali dentro, mas você só encontra o nome de Pedro. Só ele ficou para a história, mesmo tendo afundado. Aí ele bate no peito e fala assim: eu afundei, mas também andei, e tu? Versículo 30. A Bíblia fala que Pedro deixou de olhar para Jesus e passou a dar mais crédito na tempestade. Para alcançar os nossos sonhos, projetos, 2020, não perca o foco. O que é que eu falei? Mais uma vez. Terceira vez. Entenda, existirão momentos que tudo vai dar certo. Fácil demais. Mamão com açúcar. Mas vão existir momentos que vão se levantar tempestades, problemas. E é nessa hora, você não pode perder o foco. Pedro está andando por sobre o mar. E a Bíblia diz, o texto é muito fácil de compreender, que ele tira os olhos de Jesus e foca no problema. E aí ele começa a afundar. Fala: maior é aquele que está comigo. Versículo 32, eu vou encerrar aqui. Quando entraram no barco, o vento cessou. Pedro, ele afunda, sim ou não? Mas depois o texto só diz que ele entra no barco com Jesus, e só assim, e só depois, e só aí a tempestade cessou. Então, do local que Pedro afundou, que Jesus o socorre, até o barco ainda tinha tempestade. Ei, escuta,
Pedro veio andando por sobre as águas. Jesus veio andando por sobre o mar. Pedro também anda por sobre o mar. Os dois se encontram em um determinado ponto do mar. E eu lhe pergunto: como é que você pensa que eles entraram no barco? Pedro estava com Cristo, cara. Eles entraram andando sobre o mar. Escuta, existem pessoas que estão me ouvindo nessa noite, e aqui é o fechamento da minha mensagem, que viveram em 2019 momentos sobrenaturais, que viveram em 2019 momentos ímpares. Todavia, o fim do ano está sendo um final de um casamento afundando, empresa afundando, vida espiritual afundando, vida ministerial afundando. Mas eu quero dizer para você que o seu ano não vai encerrar assim. Sabe por quê? Porque Jesus está vindo ao teu encontro. Pedro viveu o sobrenatural, mas em um determinado momento ele afundou. Você experimentou o sobrenatural em 2019, mas em um determinado momento desse ano você afundou. E você tem pensado: é assim que vai acabar meu ano? É assim que eu vou começar 2020? Eu vim dizer que não, porque Jesus está vindo ao teu encontro. E assim como ele estendeu a mão para Pedro e tirou ele daquela situação, nessa noite ele quer e está estendendo a mão para você, para tirar você dessa situação como tirou Pedro. Eu vim aqui dizer para você: se assim você quiser, se assim você aceitar, o tempo da humilhação vai acabar. Se assim você quiser, se assim você aceitar, Ele quer que você volte para o local de honra, de grandes conquistas. Ei, Pedro ouviu uma voz, Wellington, e a voz dizia: vem. Que voz era essa? A de Jesus. Pedro, quando caminha por sobre o mar, ele caminha em cima de uma palavra. Ele não caminhou à toa. Ele caminhou em cima de uma palavra. Quantos têm uma palavra de Deus para a sua vida? Quem tem uma palavra de Deus para a sua vida, para esse final de ano, para 2020, para os próximos 10 anos? Quem tem uma palavra de Deus? Olhe para mim. Não deixe a tempestade, ou seja, as dificuldades, as situações difíceis, roubar do teu coração a palavra que Deus já lançou. Como assim, pastor? Fácil eu te explicar isso. O povo está para entrar em Jericó. Moisés manda 12 espias. Os 12 voltam, dão um relatório. 10 dizem assim: nós não vamos conseguir conquistar essa terra, porque o povo é forte e lá tem até gigantes. Mas o que é que Deus tinha dito para Moisés e para o povo? Eu vou dar essa terra. Eles tinham ou não uma palavra? Então, até chegar ali, eles estavam crendo na palavra. Estavam o quê? Crendo na palavra. Vai acontecer, o sonho vai se realizar. Mas quando eles olham a dificuldade rouba a palavra. Quem tem uma palavra? Quem tem uma palavra de Deus para a sua vida para 2020? Não deixe as dificuldades que vão surgir em 2020 roubar do teu coração essa palavra. Ande em cima dela, cara. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem tampouco filho de homem para que se arrependa. Ande em cima dessa palavra. Escute. Quando Jesus diz vem, Pedro tem uma palavra de Jesus. Agora Pedro, ele não só escuta a palavra, ele deposita a fé nela. Pedro faz o quê? Deposita a fé na palavra.
E uma vez que ele deposita a fé na palavra, ele age em cima dessa palavra. Ele faz o quê? Então, ele escuta, tem fé e, porque ele age, que a fé sem obras é morta. Portanto, quando você tem fé na palavra que Deus está te dando e age em cima dela, sabe qual é o resultado? Milagre. Não, você não entendeu, cara, você não entendeu. Quando você recebe uma palavra da parte de Deus, tem fé nela e age em cima dela, o resultado, isso é igual a milagre. Isso é igual a impossível tornando-se possível. Aos olhos humanos, a ação de Pedro era um suicídio. Eu vim dizer isso para você nessa noite. A atitude de Pedro para qualquer pessoa em um estado comum era suicídio, era perda total, era o fim. Contudo, aquele ato de fé era o início de uma vida extraordinária para Pedro. O teu ato de fé nessa noite vai ser o início de um 2020 extraordinário. Só quem crê dá um salto à cadeira para louvar e aplaudir o Rei.